de oração e trabalho. Que os espíritos de luz possam desenvolver neste momento, nos iluminar. O nosso irmão Cordeiro da casa vai fazer a palestra de hoje. Nosso irmão Fernando vai fazer a prece final. Euvânia, do Registro de Trabalho, vai fazer nossa prece de início. Eu estou recebendo aqui o comunicado que o palestrante da tarde hoje era o senhor José Brito, da Federação, mas ele teve um problema, foi questão de força maior e ele não pôde comparecer. E aí o nosso irmão Cordeiro vai substituir, tá bom? Vamos serenar nossos pensamentos, fazer uma prece, fazer a nossa mente a imagem do nosso irmão maior Jesus, que possamos ser intuídos e orientados neste momento para absorvermos os ensinamentos do Cristo, que aqui vai ser trabalhado para nossos ouvidos na tarde de hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todos os males. Que seja feita, Senhor, a tua vontade, hoje, agora e sempre, e possamos, Senhor, sair daqui melhor do que chegamos, com a tua paz, com a tua perseverança e com a tua luz. Assim seja. Agora o nosso irmão Cordeiro vai usar a palavra e vamos, né? Jesus aqui nos desenvolvendo. Que a paz do Senhor esteja conosco. Bom, como já foi informado, hoje estaria aqui o José Brito, da Federação, nosso amigo da Federação, mas ele teve uma dificuldade imprevista que não foi possível superar, tinha que usar esse espaço do domingo à tarde, que impossibilitou dele estar presente hoje. E como na programação o reserva sou eu, e a gente já vai se preparando quando é escalado como reserva, fui informado na sexta-feira e estamos aqui exatamente para trabalhar o tema: a destruição recíproca dos seres vivos, capítulo 3 da Gênese. Deixa eu pegar aqui o auxiliar. Esqueci. A questão da destruição recíproca é o capítulo 3 da Gênese, que sucede exatamente o caráter da revelação espírita, e o capítulo 2, que é Deus, existência de Deus. Logo a seguir, o bem e o mal, origem do bem e do mal, que é subdividido com o instinto e a inteligência e a destruição dos seres vivos uns pelos outros. Então a gente já vai começando a perceber que há uma preocupação de Kardec na sequência. Ele procura deixar bastante claro as diretrizes básicas da doutrina espírita, o sentido concreto da existência de Deus, o que é Deus, a inteligência e o instinto, para então ele falar sobre a destruição. E por que esse cuidado?
E normalmente, quando falamos de destruição, calamidades, sofrimentos, confrontos, guerras, duelos e tantos outros tipos de embates similares, a gente leva sempre um questionamento dentro de si, leva sempre, às vezes até externa, esse questionamento. Por que Deus permite tudo isso? Se Ele é amor e bondade. Então, esse questionamento, buscando exatamente encaminhar já a resposta, Kardec começa falando sobre toda a sedimentação da doutrina, Deus, o instinto, a inteligência, para então chegar exatamente a este aspecto. O mesmo acontece também no livro dos Espíritos. Existe essa preocupação dele também, para que possamos, seguindo essa linha de raciocínio, possamos entender o porquê da destruição dos seres vivos uns pelos outros. Aí começamos com uma colocação muito usada no Espiritismo, que diz respeito aos três reinos. E esta frase nos diz: o espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no homem. Leon Denis. Essa frase, ela vai ajudar em muito a nossa linha de reflexão sobre este capítulo de hoje da Gênesis. E vai nos mostrar o quanto é importante o entendimento da Gênesis. A gente sabe, a própria casa tem conhecimento sobre a questão do livro A Gênese, o estudo que é feito. A gente sabe que muitos preferiram capítulos e assuntos do Evangelho segundo o Espiritismo, que realmente é muito rico, aprofunda muito o conhecimento do ser, conhecer a si mesmo. Mas é fundamental também, neste conhecer a si mesmo, conhecermos as nossas origens a partir da verdade que liberta, do fato concreto, do fato científico, para não ficarmos presos a ideias que levam a ilusões, a fantasias e que nos distanciam da realidade. Estamos há bilhões de anos inseridos num processo evolutivo. Processo esse que começa com o próprio planeta Terra, a própria formação do planeta Terra. Ele tem também um processo, todo um agrupamento, todo um desenvolvimento que leva bilhões de anos. Não foi do dia para a noite, não foi um estalar de dedos, tem toda uma
um ajustamento, um encaixe de situações, desenvolvimento na área mineral, vegetal, animal, para chegar exatamente ao desenvolvimento da existência, a existência do homem e o desenvolvimento do homem a partir daí. Então, tudo em a natureza, em se tratando da natureza, é transição. Por isso mesmo que uma coisa não se assemelha à outra. E, no entanto, todas se prendem umas às outras. As plantas não pensam, por conseguinte, cercam de vontade, nem a outra que se abre, nem os zoófitos pensam. Tem apenas um instinto cego e natural. Parece, no entanto, e isso anotou Kardec no seu questionamento sobre o tema, que há um certo instinto de conservação nas plantas, como nos animais, que as induz a procurarem o que lhes possa ser útil e a evitar o que lhes possa ser nocivo. Admitiram os espíritos haver uma espécie de instinto, dependendo isso da extensão que se dê ao significado desta palavra, mas é um instinto puramente mecânico. Quando nas operações químicas observais que dois corpos se reúnem, é que um ao outro convém, quer dizer, é que há entre eles afinidade. Ora, a isso não dás o nome de instinto? Lembremos-nos também que o princípio inteligente está presente no reino vegetal, como está também no mineral e no animal, em relação eletromagnética, perfazendo estágios evolutivos de formação da individualidade espiritual, que um dia despertará nas faixas inaugurais da razão. André Luiz deixa isto bem claro, esta necessidade e esse processo evolutivo, neste livro aqui. Evolução em dois mundos. Não por coincidência, pois não existe a coincidência, é exatamente um dos livros que estamos estudando no estudo das obras de André Luiz, todos os sábados aqui no SELEC, das 4 às 18 horas, exceto nos dias que tem o seminário. E ele narra aqui todo esse processo, desde o surgimento do mineral, o vegetal, o animal, até no capítulo, na parte 2, ele mostrar também toda a formação e desenvolvimento do espírito e a eternidade, a evolução desse espírito em busca exatamente da pureza, as diversas fases que passamos, e há necessidade para esta evolução do corpo físico, da matéria, e há necessidade das reencarnações, porque devemos passar por diversas etapas de encarnações. Evolução em dois mundos. Ele deixa bem claro este processo evolutivo, onde, a partir da descoberta do átomo, da ameba, a gente vai
evoluindo. A vida começa então a despertar, a surgir gradativamente. E isso não foi em 7 dias. E neste processo, muitas coisas foram surgindo, se refazendo, evoluindo, se diluindo, se recompondo, novamente se refazendo, se reajustando até o encaixe final. O próprio planeta passou por isso. Há bilhões de anos, uma área quente, onde a vida era impossível, e todo um processo, bilhões e bilhões de anos, foi se desenvolvendo. Do calor das larvas, do excesso de calor, foram surgindo formações rochosas. O planeta foi ganhando formas, mineral, como a própria frase diz, dormimos no mineral. A partir daí, dessa composição, o surgimento da vida vegetativa, das plantas, as algas, algas, e aí todo o processo evolutivo. Sonhamos no vegetal. A partir daí a vida começa a ganhar corpos, o animal começa a surgir, os grandes animais que temos conhecimento, a época dos dinossauros, e tudo isto um processo de laboratório. A Terra estava em processo de desenvolvimento, de evolução. E aos poucos, no processo de transformação evolutiva, estes grandes animais proporcionaram o surgimento de outros de menor porte. Naquele universo já não conseguiam mais sobreviver e gradativamente foram desaparecendo. Mas a vida animal, não. Todo um processo de construção e desenvolvimento do DNA foi sendo trabalhado gradativamente pela espiritualidade. E aí surgem os animais de menor porte, numa terra já com a vida vegetal mais desenvolvida e a vida mineral idem. E estes animais começam a habitar este espaço. E surge o homem. Este surgimento muito similar ao macaco, pela postura, pela ação e reação, muitas vezes violenta. Mas esse homem, da forma que ele surge, ele não permanece. Gradativamente ele vai sofrendo mutações, transformações. Ele vai ganhando um formato, o corpo. E vai se desenvolvendo também a inteligência, a capacidade intelectual. Essa fase que eu estou citando já está bilhões à frente daquela do planeta
quente das lavas, etc. e tal. Bilhões. Todo um processo. Aí vamos entrar no primitivismo. O homem primitivo. O homem que, para sobreviver, precisa caçar. Para caçar, ele precisa ter estratégias, ele precisa criar métodos para poder ter o alimento constantemente, sobreviver. E a partir daí ele começa a desenvolver sua capacidade intelectual. Ele vai criando meios, formas de sobrevivência. Sozinho ele percebe que não consegue. Ele começa a se agrupar, a criar grupos, agrupamentos. E esses agrupamentos começam a desenvolver instintivamente regras de sobrevivência. E o homem, nestes grupos, vai procurando a parceira, o elemento feminino. A procriação do grupo começa a ser trabalhada. Então começa o embrião aí das sociedades, do trabalho em grupo. E isto não é só um grupo, isto vai acontecendo em diversos espaços. A gente muitas vezes pensa, por exemplo, o Brasil, que a vida humanoide, o homem no Brasil, praticamente foi a partir da chegada dos portugueses. Mas não. Mesmo tanto de tempo que tem orientais e europeus que se desenvolveram mais rápidos, tem também estes do lado de cá. Que com as formações da nova geografia da Terra, deslocamentos de placas, formação de ilhas, vida mineral, vegetal, animal, foi surgindo também a vida do homem. E foi se desenvolvendo também. Agora, não no estágio avançado como serão encontrados por volta de 1400, 1500 aqui nas Américas. A maioria ainda na fase tribal, primitiva. Mas alguns casos já chamando a atenção e despertando a atenção daqueles que chegaram, os descobridores, como os incas, os astecas, civilizações onde a intelectualidade, a capacidade intelectual evoluiu e muito, pelo que eles foram capazes de construir, olhando pelo aspecto da arquitetura, pela forma de comunicação, por informações deixadas, na área artística, pinturas, gravuras de grande significado, houve uma evolução. Mas tudo isso acontece com grandes transformações. Os quadros vão gradativamente se alterando.
geografia da área, a vida vegetal, o reino vegetal, o reino animal, tudo isto vai entrando num processo de transformações e algumas espécies desaparecendo, sumindo, exatamente para possibilitar o surgimento de novas espécies que vão ajudar neste processo evolutivo. E o mesmo acontece com os habitantes do planeta. Então, trata-se tudo isto de um processo de evolução, como André Luiz mostra em Evolução em Dois Mundos, onde ele mostra até como se forma a capacidade intelectual do homem a partir de alguns momentos da vida vegetal. Da vida vegetal já mostra alguns sinais de reação instintiva, mas que já desperta para o desenvolvimento da intelectualidade. Mais ainda quando chega no plano animal. E aí caminhando no estágio hominal a partir das reencarnações e do acúmulo de conhecimentos que o homem vai desenvolvendo gradativamente. No livro dos Espíritos, o capítulo 6 deixa bem claro tudo isto que falamos como introdução. Destruição necessária e destruição abusiva. O capítulo 6 é exatamente a lei da destruição. Uma das leis naturais, que nos mostra que é necessário. Mas o Kardec tem o cuidado de deixar bem claro. Existe a destruição necessária, aquela que faz parte do processo evolutivo, e a destruição abusiva, aquela que vai levar esta espécie, agora no estágio hominal, a arcar com responsabilidades a partir das suas ações. E a primeira pergunta deste capítulo: a destruição é uma lei da natureza? É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não é senão uma transformação que tem por objetivo a renovação e melhoramento dos seres vivos. Com objetivos providenciais, as criaturas de Deus são os instrumentos dos quais Ele se serve para atingir seus fins. Para se nutrirem, os seres vivos se destroem entre si. E isso com o duelo objetivo de manter o equilíbrio na reprodução, que poderia vir a ser excessiva, e de utilizar os restos do envoltório exterior. Mas sempre não é senão esse envoltório que é destruído. Esse envoltório que é o acessório e não a parte principal, o princípio inteligente que é indestrutível e que se elabora
nas diferentes metamorfoses que sofrem. Se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza os cerca de meios de preservação e de conservação? Para que a destruição não chegue antes da época necessária. Toda destruição antecipada entrava o desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso, Deus deu a cada ser a necessidade de viver e de se reproduzir. E a gente percebe como exemplo dessa questão nosso lar. Mais uma vez, André Luiz. Quando a gente presta atenção nos últimos capítulos, capítulo 41, 42, 43, são os capítulos que falam do surgimento da guerra, da Segunda Guerra Mundial, que agita também a colônia espiritual de nosso lar. Mas nas palavras do governador, daqueles que representam a liderança em nosso lar, nas palavras de conforto fica bem clara exatamente esta necessidade. E a paciência e o equilíbrio que aqueles que estavam desencarnados trabalhando em nosso lar precisariam ter para receber aqueles que necessitariam de nosso lar, da colônia, para um processo, para desenvolvimento desse processo evolutivo. Pois teriam que deixar a fase encarnada, através da guerra, e em grande número, muitos desencarnados teriam que receber estes, mas isto também teria que acontecer para que o homem percebesse seus limites, conhecesse um pouco mais a si mesmo e tivesse até medo de si mesmo, do que era capaz de fazer. E a partir daí, mudar a linha de raciocínio. E se a gente prestar atenção, da Segunda Guerra para cá, muitos aqui não eram nascidos, e se eram crianças na época, mas o quanto a palavra guerra mundial desperta um medo em todos nós, até hoje. A partir dos relatos e dos estudos que ficou. Imaginar uma bomba atômica na época de hoje, com o conhecimento avançado, a evolução intelectual que o homem atingiu, em alguma cidade, Deus nos livre, é a primeira frase. Quando duas grandes nações começam a se estranhar, a questão não é mais só entre elas, o mundo todo começa a se preocupar. Até uma organização, uma instituição foi criada para conter isto, a Organização das Nações Unidas, para dizer alto lá, vamos parar. E isto vem de quê? Da experiência dolorosa das duas guerras mundiais, principalmente a segunda. Quando falamos de preconceito, é quase que impossível não lembrar também a Segunda Guerra. Como o preconceito estimulou tudo aquilo. A ideia da raça pura e tantas outras ideias que proliferou naquela época e que quando vão despertando hoje causa medo. Quando lemos no jornal, escutamos no rádio, ou vemos na televisão,
surgimento de um grupo neonazista, já entramos em pressa, que isso não dê certo. A experiência. Mas aquilo tudo é exatamente que a espiritualidade passa para Kardec e, bem colocada por ele na Gênese, foi necessário. Como a Idade Média, a gente diz que honrou a Idade Média, mas como ela contribuiu até mesmo para o despertar da doutrina espírita no século XIX. As injustiças, os clamores, tudo aquilo que aconteceu em nome de Deus. E tantos outros movimentos que surgiram na história da humanidade, através de guerra, derramamento de sangue, mas que foram extremamente necessários para reformulações, revisões, a partir agora do homem nesse estágio evolutivo, intelectual, e agora buscando, a partir de tudo isto, a evolução moral. Estamos no século XXI, num período de transição, e o que é que se fala hoje? Não é tanto a questão intelectual. O homem já pegou este viés e avança cada vez mais nesta capacidade de desenvolvimento intelectual, mas o moral. A evolução moral. E o que é esse período de transição? Faz parte do processo evolutivo, faz parte de uma transformação, e muitos aqui já falaram. Quem não aproveitar a oportunidade poderá se tornar um terraico similar ao Capelinho, os exilados de Capela, que nesse processo evolutivo em Capela chegou um ponto, e dentro do país em que estamos, a evolução intelectual muito alta, a evolução moral muito ainda lá embaixo. Muitos aproveitaram a oportunidade, buscaram se reconciliar consigo mesmo, não só ficar na reconciliação, mas desenvolver-se interiormente, conhecer-se a si mesmo e tomar novas atitudes. Estes ficam no processo de regeneração, no processo evolutivo daquele planeta, daquela área ali. E os que não conseguiram, eliminados, destruídos, não. Por isso Kardec, ele começa esse capítulo usando a palavra destruição, e mais adiante ele faz uma ressalva, que deveria ser utilizado mais transformação. Porque os exilados de Capela não foram destruídos, mas não ficaram interferindo no processo evolutivo, prejudicando o processo evolutivo de Capela. Foram retirados para um planeta similar, em processo também de desenvolvimento, planeta Terra. Reencarnaram aqui, com uma inteligência incrível. Aí astecas, maias, egípcios, pirâmides, tudo aquilo do mundo antigo, que a gente fica até hoje coçando a cabeça pensando como foi que essa pirâmide foi feita. Cada bloco daquele tamanho,
que hoje precisaria de guindastes mirabolantes para ir suspendendo e colocando, e conseguiram fazer. Um grande conhecimento, tinham a inteligência na área de construção, engenharia e arquitetura era imensa. Mas estavam aqui para a evolução moral. E muitos ainda continuam. Alguns conseguiram este processo evolutivo de desencadear ele de uma maneira satisfatória, mas outros ainda persistem. Temos capelinos, hoje terraicos, em toda a população terrestre. E estamos aí num processo de transição. E se estes na Terra não conseguirem, voltarão para a capela? Não. A capela já está num processo mais avançado. Ficarão na Terra? Não. Serão terrestres em um outro planeta, num processo similar. A generosidade, o amor e a misericórdia de Deus, que não destrui, dá novas oportunidades. Agora, de uma forma diferente. Não vamos continuar ali naquele grupo que está avançando. E por que isto é uma lei natural? Se a gente prestar atenção nos nossos grupos, nos trabalhos que realizamos no dia a dia, no trabalho, na faculdade, na universidade, o ensino a partir do primário, a família, este processo vai acontecendo também naturalmente. Quando dentro de um grupo de 100, 98 consegue avançar, olha, nem vai ser preciso expulsar 2. 2 vai se sentir solto naquele grupo de 98. Pode ser que um veja o avanço dos outros e chame para ele: quanto tempo eu perdi, eu poderia estar com os demais neste mesmo nível e acompanhar eles. Agora eles vão mais além e eu não tenho a capacidade para isto, mas eu vou me recuperar, eu vou me preparar, eu volto a alcançar eles neste processo. Eu vou recuperar isto aí. Não posso voltar atrás, já perdi o tempo, mas agora, a partir, aproveitando esse tempo que eu tenho, eu vou trabalhar de uma outra forma para acompanhar eles. E um outro pode se sentir vítima, perseguido, 98 nunca deu atenção para ele, é o sofredor, é o rejeitado, é o renegado, é aquele que ninguém quer ajudar, tudo no mundo é contra ele. Se brincar, até Deus não presta atenção a ele direito. Vai se queixar. E este também não vai conseguir acompanhar os 98. Ele vai se encaixar em um outro grupo similar a este pensamento dele. Rejeitados, sofredores, amargurados, coitadinhos. Ele vai, por afinidade, conviver com este outro grupo. Mas vai ter sempre a oportunidade de despertar um dia e perceber que perdeu uma grande chance de estar com aquele outro grupo, mas que passou, e ele pode recuperar.
E não só recuperar ele, como ajudar aqueles outros que estão com ele na mesma situação, porque agora ele é catedrático, ele é experiente. Ele que está despertando e está vendo os outros falarem o mesmo que ele falava antes, e está despertando, ele pode até se tornar a liderança da renovação, o líder da transformação. E começar a trabalhar isso junto a este grupo que ele está por afinidade, e este grupo criar mais 90 ou 98 que vão seguir adiante e outros sempre tendo a oportunidade. É mais ou menos o que aconteceu em Capela, é o que está acontecendo no planeta Terra. A oportunidade de continuar e seguir, ou então partir para novas aventuras similares ao estágio em que insistimos permanecer. Em que insistimos. Não é Deus que está nos deixando no estágio. Somos nós que procuramos e vamos ficar ou avançar exatamente por qualidades, capacidade de cada um. Porque somos os atores principais deste processo evolutivo. Temos o livre-arbítrio. Aí mais adiante, neste capítulo da Lei de Destruição, Kardec questiona flagelos destruidores. Com que objetivo Deus atinge a humanidade por meio de flagelos destruidores? Para fazê-la avançar mais depressa. Não vos dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos que adquirem a cada nova existência um novo grau de perfeição. É preciso ver o fim para lhe apreciar os resultados. Vós não julgueis senão sobre o vosso ponto de vista pessoal e o chamais de flagelos, por causa do prejuízo que vos ocasiona. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazer alcançar mais prontamente uma ordem melhor de coisas, e em alguns anos o que exigiria séculos. Então temos aí o exemplo do Nepal, o terremoto, e temos o exemplo do Japão, que um dia esteve na mesma categoria de vida do Nepal. Como os terremotos transformaram os japoneses. Hoje já existe toda uma estruturação voltada para isso, e uma matéria recente que eu vi no Fantástico, ou foi no Jornal Nacional, mostrando que, diante do que aconteceu com o Nepal, existem ainda pequenas construções no Japão, áreas como favelas, que preocupa bastante o governo japonês. Construções antigas, que diante de um terremoto pode provocar incêndios e atingir não só aquela população, mas toda a população. Existe uma preocupação com isso. Ah, mas eles são ligados, são diferentes? Sim, mas 200, 300 anos atrás, era exatamente como o Nepal. Não vai acontecer. Se acontecer, a gente vê no que é que vai dar. Nenhuma estrutura montada. Numa área geográfica, cientificamente comprovada, que é uma região de terremotos. Mas ninguém se preocupou com esse detalhe.
Não quero com isso dizer que minimizar o que aconteceu ali. O drama está ali, a gente sente, dói. Mas quero apenas mostrar a preocupação que a catástrofe, um terremoto, traz e como pode mudar o processo evolutivo de um conjunto, de uma comunidade, de um país, como é o caso do Japão, onde tem pessoas específicas para verificar se as construções estão protegidas para terremotos de grande impacto. Porque os de pequeno impacto são comuns. É uma rotina quase que diária. 1.2, 2.1. Mas não prejudica, porque estão voltados já para isso aí. Estão convivendo com a situação, utilizando a capacidade intelectual e mais ainda, buscando também ajudar toda a comunidade, pois a segurança de um implica na segurança do outro, e assim fazendo um trabalho social junto à comunidade, a partir de experiências que vivenciaram. Em 2010, tiveram um terremoto idêntico ou até maior do que o do Nepal, e se refizeram em 6 meses. E a situação do Nepal vai perdurar muito tempo para se refazer, porque não havia uma estruturação, apenas um aeroporto com uma pista que ficou danificada. E agora muitas pessoas querem mandar medicamento e alimentos, e por onde vai chegar? Não se pensou nesse detalhe. Aí de repente aconteceu. Talvez, e provavelmente, daqui a 40 anos, os mais jovens, estando aqui, escutem alguém falar deste mesmo assunto, colocando o Nepal como um exemplo de transformação, a partir desta situação que eles estão vivendo. E assim como acontece com a coletividade, o coletivo também acontece a nível individual. Transformações que vivemos, muitas vezes classificamos como calamidades, como catástrofes nas nossas vidas, que na verdade são transformações, elementos transformadores que estão atuando para a nossa própria evolução. E quando conseguimos atingir, sentir este ponto e aproveitamos a situação, aí este limão que vem para as nossas mãos, a gente consegue transformar com muita dor, com muito sofrimento, mas consegue transformar na saborosa limonada do amanhã. Do ontem não, porque já passou, plantamos o limão. E ele vai chegar na nossa mão, limão. Foi o que plantamos. Mas aí ficar com ele na mão, se lamentando, se queixando que foi destruído, que é uma calamidade, porque é aquilo, porque outros estão com alimento melhor, porque tudo aquilo só comigo. Ao invés disso, reconhecer, foi o que eu plantei, mas o que eu posso fazer com isso aqui? Pegar uma faca, cortar com todo cuidado, buscar um pouquinho de água, que é para todos, inclusive para mim. O Criador não está me renegando a água. Espremer, colocar a água, um pouquinho de açúcar e saborear a limonada amanhã bem geladinha. E tocar adiante, não plantando mais o limão. Aí, querendo a fruta saborosa, tem graviola, caju,
manga, plantando a semente destas, vai brotar exatamente esta fruta saborosa amanhã. E a gente vai ver que fomos o quê? Os criadores, os artífices dessa mudança. Porque quem pegou o caroço da manga e plantou foi eu. E vou receber o fruto doce. O mesmo aconteceu com o limão. Mas eu transformei o limão na limonada e segui adiante. Ok? Então, era esta a ideia que eu queria trazer. Eu não consegui falar com o Brito, não sei a linha que ele ia trabalhar, mas quando foi passado para mim, eu pensei exatamente numa maneira de abordar o assunto, não entrando só no aspecto técnico do texto, mas transformar ele de uma forma mais abrangente, buscando lá atrás a própria formação, todo o contexto que estamos envolvidos. Estamos aqui não por acaso, existe todo um processo evolutivo no qual estamos inseridos. O processo evolutivo do planeta, o processo evolutivo da humanidade, o processo evolutivo das comunidades em que vivemos, o processo evolutivo da família e o nosso, que é o principal de todos, o nosso próprio processo evolutivo. Ok? Muita paz para todos. Bom, mais uma tarde, palestra a respeito da lei de destruição e conservação. Que possamos sair daqui melhor do que chegamos. E passar ao nosso irmão Fernando para fazer a prece final. Fechemos nossos olhos e pensem na imagem do Cristo. Pensem também no que estamos fazendo na nossa vida. Será que nós estamos tentando ser como Ele foi? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós tentamos perdoar quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, hoje e agora e sempre. Com isso, passa a palavra para a irmã, para concluir os trabalhos da tarde de hoje. Que assim seja. O passe é individual, a gente chama por fila, agradecemos a Cordeiro, desculpa que eu esqueci, e agradeço a todos a presença.